Fala galera, tudo bem? Bom, hoje nós vamos continuar aí os nossos assuntos, né, relacionados a movimento e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre movimento circular uniforme. Tá? Eu vou estar passando hoje um slide aí com esse tema, resumo, e eu vou comentando com vocês aí, né, para vocês irem fazendo as anotações, né, necessárias aí no caderno, bem? E dúvidas aí que forem surgindo depois, vocês vão na nossa plataforma e lá a gente conversa, tira as dúvidas aí, beleza? Então vou começar o slide aqui, ó, e vocês vão acompanhando. Então, tema hoje, ó, movimento circular uniforme. Nós vimos aí, né, dentro da cinemática, o movimento retilíneo, um movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. E agora, né, nós vamos falar sobre o movimento circular uniforme. Então, primeiramente, né, quais são as características, né, principais aqui? Primeiro, a trajetória, uma trajetória que um objeto vai realizar, uma trajetória circular, tá? Como está aqui nessa ilustração. E uniforme, todos já sabem, né? O movimento uniforme seria aquele que vai manter a velocidade constante. Mas aqui, né, nós temos alguns detalhes, né? Nós temos dois tipos de velocidade que eu vou estar mostrando aí para vocês. E essa velocidade aqui que cita, né, movimento uniforme, na verdade é a velocidade que nós chamamos de linear, né? Velocidade linear, né? Ela vai manter aí o seu módulo constante. Por quê? Só o módulo? Porque ela vai mudando, né, a sua direção e o sentido conforme vai se movimentando. Então, o módulo ele vai se manter constante, tá? Na velocidade tangencial ou velocidade linear. Mas vamos lá, vou falando devagarzinho, tá? Aos poucos aí vocês vão fazendo então as anotações. Bom, aqui, gente, nós temos aqui, ó, primeiramente alguns exemplos, né, para a gente ter uma ideia na prática do que seria esse movimento. Tá? Aqui você tem uma roda gigante, e é bem legal esse exemplo aqui, que a gente percebe que ele realiza, de fato, aí se pegarmos aí um assento, né, uma pessoa que esteja aqui, ela vai, então, realizar esse tal chamado movimento circular, e geralmente é um movimento uniforme também, né? O módulo aí da velocidade linear, ele não vai se alterando, tá? Então, é um movimento aí bastante comum aí dentro disso que a gente vai falar. Se pegarmos também aqui a hélice aqui nas pás de um ventilador, também realiza aí um chamado movimento circular uniforme. Não é? Então, são exemplos aí bem práticos aí que a gente tem. Aqui a bicicleta, né? A bicicleta, nós pegamos aqui, né, o caso da bicicleta como o próprio pneu, a própria roda aí dessa bicicleta, né, ao girar, tá? Aqui, né, nós temos aí outros detalhes aí que a gente vai também comentar, né, algumas engrenagens que estão interligadas por uma corrente, e é também um tema aí que a gente vai depois conversar, né, num próximo slide aí, né, as engrenagens, né, a transmissão aqui que acontece. Mas isso vai ficar aí para um outro slide. Mas não deixa de ser, né, também um movimento circular, um movimento aí que vai realizar essa trajetória, não é? Então, ele coloca aqui, né, pouquinho, né, desses exemplos para a gente poder, então, começar a pensar, né, nesse tema. Aqui, gente, ó, vocês estão vendo aí, ó, uma trajetória circular, não é? E eu achei legal essa imagem aqui para mostrar para vocês, porque aqui está mostrando, na verdade, duas medidas importantes.
dentro de um objeto, né? Imagine lá um objeto fazendo essa trajetória, e aí a gente pode imaginar, na verdade, aqui, dois tipos de deslocamento, né? Então, achei bacana nessa imagem, que está mostrando as duas, para a gente já começar a pensar. Se, por exemplo, né, um objeto sai deste ponto aqui, e ele vai realizar até esse segundo ponto, né, nós temos aqui ó, um deslocamento, que ele chama aqui de deslocamento S, né, que a gente costuma também dizer aí delta S, lembram, né, do delta S? E é um deslocamento escalar, né, um deslocamento aqui ó, dado em metros, que a gente vai ter aqui em metros, ou em centímetros, ou em quilômetros, mas é um deslocamento, né, que é feito de um ponto ao outro dentro de uma trajetória circular. Então, nós temos aí um deslocamento escalar. E também aqui você vê um ângulo, não é? Se a gente pegar aqui como referência o centro, né, desse círculo, dessa circunferência, vamos dizer, você tem aqui, né, ó, um ponto ao outro, ele também fez um deslocamento angular, né? Então, nós temos aqui dois tipos de deslocamento. Por isso que eu falei, né, agora há pouco, que nós vamos ter dois tipos de velocidade, né? A gente tem uma velocidade linear ou velocidade tangencial, e nós vamos ter também uma velocidade angular. Por quê? Porque quando um objeto faz esse deslocamento, ele também tem aqui um deslocamento angular. Então, nós temos aí ó, dois deslocamentos, dois tipos de deslocamento, né? E tem também dois tipos de velocidade. Tá? Mas eu vou mostrar aqui com calma cada uma delas para vocês. Então, vamos lá. Bom, antes de entrar nas velocidades, gente, isso aqui é importante, né? Anotarem, fazer as observações, por quê? São algumas grandezas aqui, ó, que a gente, de repente, já comentou, né, num outro momento, em ondulatória, por exemplo, né, fala-se, né, na questão do período, da frequência, em ondas sonoras também, né, também costuma-se falar um pouco sobre isso. E aqui, né, nós estamos num movimento circular uniforme. Então, né, aqui você vê um objeto, ó, né, a imagem, né, de uma pessoa, né, girando, né, um objeto, tá? E aí, o que, que acontece? Ó? Nós temos lá, primeiramente, um perímetro do círculo. Né? O perímetro do círculo, que na matemática a gente costuma falar também comprimento da circunferência. Né? Então, a gente tem lá, né, uma formulinha usada na matemática, né, que é para relembrar aqui, ó, o comprimento, né, dessa circunferência seria 2 vezes π vezes o raio, 2πr. Tá? Então, isso é legal estar anotando, né? Porque é uma informação aí que a gente não pode ainda esquecer. 2πr é o comprimento ainda dessa circunferência. Nós temos aqui agora ó, o período. O que é o período, né, gente? O período seria o tempo. Né? Se eu pegar aqui, por exemplo, esse objeto, ele vai dar uma volta completa, vai gastar aí um determinado tempo. Né? Vamos dizer assim, que ele gaste aí 2 segundos para dar uma volta completa. Então, o período seria de 2 segundos. Tá? Período é o tempo necessário para completar uma volta, completar um ciclo. Então, nós temos aí, né, uma medida, né, que é, né, no caso, em segundo, né, no sistema internacional, é o tempo para dar uma volta completa. Tá? Então, chama-se período, representado pela letra T. Tá? Então, primeira grandeza aí importante. Frequência, né? A frequência, que é a outra grandeza também que nós temos aqui, gente. Ó. O que acontece? A frequência seria o número de voltas que esse objeto vai realizar em uma unidade de tempo. Então, vamos dar um exemplo. Né? Vamos supor que em 1 segundo
né, medido lá em 1 segundo num cronômetro, esse objeto aqui, ele vai realizar 3 voltas. Tá? Em 1 segundo, ele dá 3 voltas completas. Então, nós dizemos aí que o seu período, perdão, a sua frequência, não é? Seria, então, de 3 Hz. Aqui, ó, Hertz, que é representado pela letra Hz. Tá? Então, Hertz é a medida de frequência. Então, no caso aqui, ó, um exemplo que eu dei, né? 3 Hz. O que significa? São 3 voltas em 1 segundo. Então, Hertz é número de voltas por segundo. Nós temos também uma outra medida também de frequência, que é comum, né, quando a gente estuda esse tema aqui, que é o RPM, rotação por minuto. Né? Qual que é a diferença? Né? RPM é o número de voltas por minuto. Né? Então, é possível medir esse número de voltas a cada segundo, que seria Hertz, ou o número de voltas que ele faz a cada minuto, que é o RPM, tá? Rotação por minuto. Tá bom? Então, essas seriam as duas primeiras grandezas aí. E aqui embaixo, ó, bem legal também anotar, ó, o que ele está mostrando aqui, gente? Ele está mostrando que o período é o inverso da frequência, né? Ou também poderia inverter aqui, ó. Frequência é o inverso do período. São duas formas aí de você representar. Período é o inverso da frequência ou a frequência é o inverso do período. Tá? Se trocar as duas letrinhas aqui, ó, fica F aqui, T aqui. Então, frequência seria o inverso do período. Tá? Então, é uma forma aí fácil de você, por exemplo, num exercício ele dá o período, não é difícil você saber qual é a sua frequência. Né? Só fazer lá, 1 dividido, né, pela frequência, nós vamos ter então o valor aí do período, ou ao contrário. Então, formulinha, né? Anotem também, né? É importante aí a gente ter essas informações. Vamos pro próximo aí, ó. Agora vamos entrar na primeira velocidade. Né? A primeira velocidade que nós temos lá, chamada velocidade linear. Né? Ó, velocidade linear, ou também tem o nome de tangencial. Velocidade tangencial é a mesma coisa. Ou ainda, em alguns exercícios, simplesmente fala velocidade escalar mesmo. Tá? Então, escalar, linear, tangencial, na verdade, seria a mesma velocidade. Né? E essa velocidade linear, ou a tangencial, é aquela velocidade que a gente já está acostumado, né, a representar por v. Né? Então, você vê aqui ó, que a primeira formulinha que ele mostra aqui, gente, ó, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Não é novidade para ninguém aqui. Né? O ΔS é o deslocamento, não é isso? O deslocamento escalar. E o ΔT é o intervalo de tempo. Né? Então, o ΔS, lembra, né, que eu falei agora há pouco, né? Se a gente pegar uma trajetória circular aqui, ó, dá para medir, não dá? Esse comprimento aqui, ó, o comprimento dessa circunferência, né, vamos dizer assim. Ah, esse comprimento, né, usando a formulinha lá, né, de 2πr, né, eu calculei aqui, deu 20 metros. Então, quer dizer, o ΔS, né, seria de 20 metros. E o ΔT seria o quê? O tempo que ele demora para percorrer, não é? Esses 20 metros. Então, velocidade linear é aquela velocidade que nós já comentamos bastante nos outros tipos de movimento. Mas aqui, né, em especial, como é uma trajetória circular, olha o que ele fez aqui embaixo. Ó. No lugar do ΔS, substituiu por 2πr. Por quê? O que é 2πr? 2πr seria o comprimento da circunferência. Então, ele está colocando aqui o seguinte, ó, se o objeto der uma volta completa,
ele vai percorrer aqui o comprimento dessa circunferência, e é 2πr, certo? E o tempo, o que é o ΔT? O ΔT ele pôs o quê? Período. Por quê? Porque o período é o tempo para dar uma volta completa. Entenderam? Então, ó, 2πr dividido pelo período. Esse seria, então, a primeira opção aí, ó, está anotando, né? Primeira opção aí para calcular a velocidade linear. Certo? Então, 2πr, R, né? Lembrando aqui, né, que nós estamos falando de um raio, não é? Temos um raio aqui, ó, da circunferência. Então, fica dessa forma aí para calcular a velocidade linear. Velocidade, qual é a unidade? Metros por segundo, não é? Quilômetro por hora, mas aqui a gente vai estar provavelmente falando em metros por segundo. Né? Se esse raio aqui for em metro e o período em segundo, fica metros por segundo, tá certo? E aqui embaixo, gente, é uma segunda opção para calcular a velocidade linear. O que ele fez? Tá? Você percebeu aqui, ó, que no lugar do período, ele colocou frequência, né? Por quê? Porque lá no primeiro slide que a gente viu agora há pouco, o período é o inverso da frequência, né? Então, no lugar do período, né, que você pode imaginar aqui, ó, 1 sobre período, 1 sobre período é a frequência. O inverso do período é a frequência. Tá? Então, ao invés de dividir aqui, né, você viu que ele colocou vezes, porque o período é o inverso da frequência. Então, para você anotar, ó, são duas opções para calcular a velocidade linear. 2 vezes π, vezes o raio, vezes a frequência. Multiplicando tudo isso daqui, a gente calcula, então, a velocidade linear. Ou 2 vezes π, vezes o raio, dividido pelo período. Certo, gente? Anotaram? Então, é a primeira velocidade aí que nós temos num movimento circular. E é essa velocidade, né, só para finalizar essa parte aqui, ó, é uma velocidade, né, uma grandeza vetorial. Então, você está vendo aqui, ó, que ela está sendo representada aqui por um vetor, não é? E falei, né, no primeiro slide, que essa velocidade, ela é uniforme, se for um movimento circular uniforme, o módulo, o número, o valor vai ser constante. 5 metros por segundo. 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, dá um exemplo aí. Só que aí, ó, se eu pegar nesse ponto, eu tenho uma direção e um sentido. Se eu pegar aqui do outro lado, a direção e o sentido podem ser diferentes, serão diferentes, né, na verdade. Então, cada instante que ele vai mudando as posições aqui, ó, vai mudando a direção e vai mudando o sentido. Né? Então, quer dizer, mantém-se constante, mantém apenas constante aí o módulo, o número, né, o valor aqui da velocidade. Certo? E ele vai fazendo todo o movimento aqui, ó, conforme vai fazendo a trajetória. É isso aí. Vamos para o próximo aqui, ó. Próxima velocidade, que é o quê? A velocidade angular, né, gente? Que é a outra velocidade, é um outro tipo de deslocamento. Lembra que eu falei lá no comecinho? Um outro tipo de deslocamento que ele pode fazer. Então, vejam aqui, ó, a velocidade angular que é exatamente o ângulo formado entre a ligação dos pontos de uma trajetória. Né? Então, se nós pegarmos lá de um ponto a outro, o que vai acontecer? Ele pode, né, fazer ali um deslocamento angular. Né? Então, ele vai colocar lá, vamos supor, ele fez lá um deslocamento de meia volta. Né? Meia volta, né, imaginando meia volta certinha, seria um ângulo aí, ó, de 180 graus.
não é? Se ele der uma volta completa, teria aí um deslocamento angular de quanto? 360 graus, não é? Então, eu tenho aqui, ó, deixa eu voltar aqui só para vocês, esse desenho aqui, ó. Se você pegar aqui deste ponto e der uma volta completa, ele vai fazer um deslocamento angular de 360 graus. Se ele for deste ponto e aí realizar só metade do caminho aqui, ó, do percurso, meia volta, né, seria aí, ó, um deslocamento de 180 graus. Tá? É isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Só que nós não vamos falar em grau, tá? A gente vai estar falando em radianos. Por que radianos? Porque radiano é a medida que é utilizada na trigonometria, quando estudado na matemática, tá? Nós convertemos aí esse grau, tá, em radianos. Ah, mas aí é difícil. Não, informação aqui que, na verdade, é legal você anotar, tá? A gente não vai entrar em trigonometria, mas pelo menos aí, né, lembrar o seguinte, que quando a gente fala em uma volta completa, né, se o objeto faz lá uma volta completa, que é 360 graus, em radiano, quanto que vale? Né? Em radiano vale 2 pi radianos. 2 pi, aqui, né, ó, 2 vezes pi, 2 pi radianos. Tá? Então, se você quiser anotar isso daí, né, legal, ó, 360 graus igual a 2 pi radianos. Aqui é uma volta completa. É uma forma de que a gente vai usar, ao invés de falar de grau, vamos falar em radianos. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Continuando aqui, ó. Velocidade angular. Vocês percebam aqui, ó, que ele não usou o V de velocidade, né? Na verdade, para diferenciar a velocidade angular, ele usou a letra ômega. Parece um W, tá? Parece um W aqui, mas é uma letra grega chamada ômega. Então, essa letra grega, gente, de ômega, vai ser, então, a velocidade angular. Aí, na formulinha aqui, ó, o que ele colocou? Seria delta, teta, também alguns colocam aí como uma outra letra grega, lá, delta phi, delta teta, mas, enfim, se delta teta, seria o quê? O deslocamento angular, tá? E nós não vamos falar em grau, lembram? Nós vamos falar em radianos. Ah, ele deu uma volta completa, né? Então, quer dizer, ele fez um deslocamento angular de 2 pi radianos, tá? Que seria 360 graus. Então, aqui, ó, eu tenho delta teta, que é o deslocamento angular, dividido por delta t. O que é delta t? Intervalo de tempo, não é? Então, nós temos aqui uma expressão matemática, né, ó, como você está anotando aí, ó, para calcular agora a velocidade angular. E aí, verifique aqui embaixo ó, o que ele fez. Ó. No lugar de delta teta, foi substituído por 2π. Por quê? Porque ele está considerando aqui, né, esse objeto, realizar uma volta completa. Ou seja, uma volta completa, que é 360 graus, e é 2π radianos. Então, ó, 2π que ele está realizando, então, uma volta completa, dividido pelo intervalo de tempo. Só que intervalo de tempo para uma volta completa. Período. Né? Então, ó, 2π dividido pelo período. Tá? Então, nós temos aqui a primeira opção para calcular, então, a velocidade angular. 2 vezes π dividido pelo período. Tá? Então, você que já anotou aí no seu caderno, a outra velocidade também, você vai falar, mas é quase igual a outra velocidade. Sim, é quase igual. Tá? A gente vai ver a diferença já já.
mas elas são medidas diferentes, são deslocamentos diferentes, né? Então, veja aí bem certinho o que foi anotado. Ou 2 vezes π vezes a frequência. Por quê? Porque o inverso do período é a frequência. Então, ó, 2 possibilidades para calcular a velocidade angular, gente. Tá? Então, da mesma maneira que nós tínhamos lá 2 possibilidades de calcular a velocidade linear, aqui também. Tá? Nós temos 2 formulinhas para calcular a velocidade angular. Alguém aí já percebeu qual é a diferença? Não é? A diferença disso, dessas 2 velocidades? Não é? Na fórmula você vai perceber aqui, ó. Na fórmula você vai perceber que velocidade linear 2π vezes o raio dividido pelo período. Ou 2π vezes o raio vezes a frequência. Isso é linear. Agora, a angular, 2π dividido pelo período. Quer dizer, aqui não tem o quê? Aqui não tem o raio. Né? Então, quer dizer, a única diferença das 2 fórmulas de velocidade é essa. Ó. Aqui nós temos o raio, né? Lá na velocidade linear, e aqui também teria o raio se fosse velocidade linear. Tá? Então, é a única diferença das 2 fórmulas aí que você tem. E aí, fazendo um comparativo das 2 velocidades, olha que legal, ó. Nós temos aqui uma expressão que mostra justamente isso, que a velocidade linear, que é v, vai ser a angular, a velocidade angular, que é quase igual, não é isso? Vezes o raio. Né? Então, vamos supor aqui, velocidade angular 2π sobre período, vezes o raio, vai ser então a velocidade linear, que é o que diferencia, né, as 2 velocidades. Então, essa formulinha aqui, ó, velocidade linear é a angular vezes o raio. Também é importante anotar, porque de repente é um atalho, né, um caminho aí que nós vamos usar num exercício para calcular alguma das 2 velocidades. Tá? Então, e as unidades aqui, ó, também é legal, ó, velocidade linear, metros por segundo, que é do sistema internacional, não é isso? Velocidade angular, olha aqui, gente, radianos, né, que é radianos, RAD, ó, radianos por segundo. Então, anotem aí, ó, velocidade angular é medida em radianos por segundo. Ok? E o raio, né, que é o raio da circunferência ali, medida em metro. Então, seria aí a fórmula, né, que nós temos que relaciona, né, as 2 velocidades aí. Tá bem legal aí o comparativo. E aí, gente, para fechar esse slide, tá? Aqui eu achei esse resumo aqui, né, de fórmulas. A maioria delas a gente comentou, ó, velocidade linear, as 2 opções, velocidade angular, ó, que é o ômega, também as 2 opções. Aqui dá para ver legal, ó, que a diferença é o raio, ó, 2π vezes o raio sobre período. Aí angular, 2π sobre período. Tá vendo aqui? Só está faltando, né, a diferença é o raio. Aqui é a mesma coisa. Período e frequência também nós falamos no comecinho, né, do slide. Essa aceleração aqui eu vou falar num outro slide aí com vocês. No próximo slide, na próxima aula, a gente vai estar conversando aí sobre essa aceleração. Tá bem? Não precisa se preocupar com isso por enquanto. Chama-se aceleração centrípeta. Tá? Vou falar no próximo slide.
E aqui, gente, ó, é uma regrinha que eu acho legal também vocês anotarem aí, ó, tá? Que é uma regrinha prática para converter uma frequência que estiver em RPM, rotação por minuto. Um exercício, de repente, está em uma frequência em RPM, né? 120 RPM, 120 voltas por minuto, ou 120 rotações por minuto. Né? Então, eu tenho uma frequência em RPM, mas eu preciso converter para Hertz, tá? Porque, de repente, eu vou calcular ali uma dessas velocidades, não é? E a frequência aqui, ó, ela tem que ser em Hertz, né? Essa frequência, essa daqui, ela tem que ser em Hertz. Então, como é que eu faço para passar RPM para Hertz? O que é RPS? RPS é rotação por segundo, ou Hertz. Está pequenininho aqui o Hertz, ó, RPS ou Hertz, que é a mesma coisa. Então, a regra é rotação por minuto, divide por 60, você já vai ter o resultado em Hertz. Tá? Anotem isso. De repente, eu faço todo lá o exercício e tal, acho uma frequência, né, em Hertz, num outro exercício aí, mas lá a resposta, lá um exercício de múltipla escolha, por exemplo, está em RPM as respostas, as alternativas. Então, tá aqui também a opção, ó, tá? Hertz, se eu precisar voltar para RPM, multiplica por 60. Seria o contrário, não é isso? Então, ó, RPM para Hertz, divide por 60. O valor que está em RPM, divide por 60. Um exemplo que eu dei lá, né? 120 RPM dividido por 60, né? Seria o equivalente a 2 Hz. Né? Então, é a forma que a gente converte essas duas medidas de frequência. Beleza, gente? Bom, então é isso, tá? É um resumo, né? Mas está bem explicadinho aí, né? Esse início do movimento circular uniforme. Um outro slide que a gente vai estar passando para vocês, tá? Na próxima aula aí, nós vamos falar aí de aceleração centrípeta e transmissão no movimento circular uniforme. Transmissão, alguns tipos de transmissão comuns aí, que é uma parte mais prática desse movimento. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, um abraço a todos. Até mais.